Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vicky. Hoje eu vou dar uma aula de literatura para vocês. A gente vai falar sobre Machado de Assis e em como ele abriu o realismo no Brasil. Eu sei que não tem o porquê eu querer apresentar Machado de Assis para vocês, porque com toda certeza vocês já o conhecem, já assistiram a aula, leram o livro, mas esse é o nosso grande gênio brasileiro, Joaquim Manuel Maria Machado de Assis. Bom, antes de eu falar sobre a obra do Machado, é importante a gente falar sobre a vida dele também, né? E por isso eu fiz essa cronologia para vocês. Lá no dia 21 de junho de 1839, em uma sexta-feira, Menino Machado nascia, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Machado ele tinha uma origem humilde, ele era neto de escravos e gago, epilético, raquítico e míope. É importante a gente falar sobre a questão do negro, porque a gente sabe que Machado de Assis foi um gênio, mas a gente também sabe que a gente vive em uma sociedade completamente racista e hipócrita. E devido a isso, desde sempre tentam apagar a história do negro e no caso do Machado sempre tentaram embranquecer a memória dele. Quando o Machado tinha 10 anos, a sua mãe faleceu junto com a sua irmã e ele foi amparado, ele foi cuidado pela sua madrinha. Quando ele completou os 15 anos dele, o pai dele chegou lá e falou assim: Machadinho, vou casar novamente. E ele casou com a Maria Inês. E a sua madrasta o ensinou a ler. Machado ele era muito inteligente, era realmente um autodidata. A juventude de Machado, ela foi marcada por muitos aprendizados e experiências profissionais. Quando ele tinha 17 anos, ele foi aprendiz de tipógrafo e entrou para a Tipografia Nacional. Ele aprendeu francês com os donos da padaria em que ele frequentava e latim também. Ele trabalhou no jornal Paraíba e o Correio Mercantil. Ele fundou uma sociedade artístico-literária com o nome de Arcádia Fluminense para promover eventos e estabelecer contatos com intelectuais. Ou seja, o networking já era feito desde lá atrás. Em 1880, o Machado ele foi designado oficial de gabinete do Ministério da Agricultura. Ele testemunhou marcos super importantes como a abolição da escravatura e a proclamação da República. Lá ele aprendeu muito do Brasil. Em 1897, a Academia Brasileira de Letras é fundada e Machado foi eleito presidente da ABL, o primeiro presidente vitalício. Após publicar o Memorial de Aires, Machado de Assis ele falece em 1908. A gente falou sobre a cronologia do Machado, a gente falou um pouquinho sobre a vida dele, em resumo, né? A gente agora vai falar um pouco sobre a obra do Machado. Tudo aquilo que ele viveu, né? Todas as experiências, aprendizados, contribuíram, foram completamente importantes para os anos de formação. E o que são os anos de formação? Os anos de formação é todo aquele conteúdo acumulado, é todo um cabedal de leitura, né, para que ele se tornasse maduro na escrita dele. Machado, ele foi polígrafo, ele produziu em todas as áreas. Ele fez romance, conto, poesia, crônica, teatro, crítica e até tradução. Mas ele de fato é um gênio do conto e do romance, porque esses dois eles têm um nível estético absurdo, muito grande. Em relação aos anos de formação, que eu acabei de falar para vocês, que todo escritor tem, o Machado não foi diferente também, né? É como se fosse uma faculdade da vida, sabe? Uma faculdade de amadurecimento próprio e da sua escrita, basicamente. E Machado, ele teve 3 fases. A primeira fase do Machado foi uma fase de iniciação, né? Foi uma fase romântica. Mas não romântica como José de Alencar, por exemplo. Eles eram bem amigos, inclusive, mas não é igual, né? Porque o romance do José de Alencar, por exemplo, era realmente da escola literária anterior, né? Do romantismo. E o romantismo é todo idealizado, né? Tem a mulher idealizada, o herói idealizado, é todo subjetivo, fantasia, muito sentimentalismo, assim, uma coisa totalmente de aparência e é completamente diferente do realismo, né? E só que assim, nessa fase de iniciação dele, ele era um pouquinho romântico, podemos dizer, né? Mas ele já tinha já umas indiretinhas realistas ali. A segunda fase do Machado, aí que chega de fato o realismo, é com seus 3 romances, né? Com Memórias Póstumas de Brás Cubas, com Quincas Borba e também Dom Casmurro. O realismo no Brasil ele inicia em 1881
com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lá na Europa já estava acontecendo o realismo, né? E o realismo na Europa começou com Madame Bovary. E Madame Bovary foi, assim, um escândalo, né? Porque, pensa, a gente estava no romantismo, né? A religiosidade era absurda lá também, né? A galera era cheia das aparências e tudo mais, eram, né, super devotos à fé católica, super certinho. Aí do nada me surgiu um livro falando de adultério, assim, ainda mais pela parte feminina. Então, assim, foi um escândalo, né? E quando isso chegou no Brasil também foi outro escândalo. E a terceira fase do Machado é uma fase da velhice dele, né? Ele tinha perdido a esposa dele, a Carolina, a gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco. E ele já estava com em uma outra fase de fato própria, né? E, consequentemente, isso refletiu muito na escrita dele. E aí ele publicou Isaú e Jacó e o Memorial de Aires. E logo depois do Memorial de Aires ele morreu. Agora a gente vai falar sobre as características machadianas e realistas. Na obra do Machado tinha muita análise psicológica. Ele fazia muita análise psicológica porque ele fez um estudo da alma humana. E o objeto de estudo do realismo é o homem e os seus comportamentos. Logo, Machado ele queria mostrar, né, evidenciar toda a hipocrisia do homem e da sociedade. Na obra do Machado também tinha uma descrição pobre da paisagem, completamente oposto do romantismo. Por quê? Lá no romantismo, na obra do José de Alencar, por exemplo, em Iracema, ele por várias páginas fica descrevendo o céu, a vegetação, fauna, flora, né? Porque aquilo é importante para ter toda a exaltação do Brasil, né? Ele queria mostrar o quão rico era o Brasil. No entanto, no realismo isso não é importante. A paisagem só vai ser importante se de alguma forma ela for influenciar o homem, né? Se ela for ter algum caráter importante na vida do homem. Isso é muito evidente, por exemplo, no Cortiço, na obra do Aloysio de Azevedo, né? Porque o Cortiço basicamente é uma outra personagem, ela é totalmente animada, né? E ela influencia muito a vida da Rita Baiana, por exemplo, da Pombinha também. Na obra do Machado, há muito pessimismo, ele é completamente cético, né? Completamente descrente e um humor ácido. Há muita metalinguagem, né? O código explicando o código, ironia, muita digressão. E ele próprio diz que é como o caminhar dos ébrios, né? O caminhar dos bêbados, porque você não sabe o que o bêbado vai fazer, né? Qual que vai ser a sua próxima pérola. E digressão é de acordo com a memória. E isso é muito evidente, por exemplo, em Memórias Póstumas, né? Porque ele está contando as suas memórias. Então, o que vem primeiro é aquilo que aconteceu por último, né? O mais recente, por exemplo. E aí, do nada, ele fala, lembra de alguma coisa, tá falando de um assunto, aí do nada começa a falar de outro assunto completamente diferente. Na obra do Machado, completamente diferente também do romantismo, há muita objetividade, ele é muito claro, ele fala aquilo, sabe, sem precisar ficar rendendo o assunto, ele é muito direto. E há também a crítica social. Por quê? Porque vai de acordo com o contexto, né? Qual era o contexto do Machado, né? Daquele momento carioca que ele estava? Escravidão, né? A sociedade escravocrata, racismo e tudo mais. E eu acho que é muito legal associar essa parte da aula com o documentário recente que saiu na Netflix do Emicida, Amarelo, Tudo Pra Ontem. Ele fala muito sobre a sociedade, né, como o Brasil um todo, em como há racismo, em como há o machismo também. E é muito interessante ver essa questão. E ele fala muito sobre a periferia também, né? E é importante a gente falar disso porque Machado ele era periférico. Então, isso acrescenta muito a nossa aula também e também é completamente importante para o Enem. Como eu disse, na obra do Machado há muitas memórias, né, que é uma quebra da linearidade, uma estrutura fragmentária, porque ele está falando sobre um assunto, aí do nada ele para aquele assunto porque ele lembrou de alguma coisa que ele acha que vai acrescentar naquilo que ele estava falando. Na obra do Machado há muito universalismo, que ele trata sobre vários temas, né? E assim, Machado, ele leu de tudo. Ele leu os moralistas franceses, como Rousseau, Voltaire, ele também leu muito os escritores alemães e ingleses também.
Se você tem um conhecimento sobre a Bíblia, por exemplo, você vai perceber que ele cita bastante a Bíblia, cita várias passagens da Bíblia. E um dos meus capítulos favoritos do Memórias Póstumas de Brás Cubas é o capítulo 10, que chama O Menino é o Pai do Homem. E logo no início do capítulo, ele já começa falando, o menino é o pai do homem. E essa frase não é do Machado, é de um outro escritor brasileiro, Fernando Sabino. Na obra do Machado também há mulheres poderosas, e isso é a influência de Carolina, a sua esposa, porque ela revisava toda a obra do Machado e ela com certeza opinava muito, falava, olha, tu pode fazer desse jeito. Então, dá pra ver em como na obra do Machado ele realmente dá muito poder para as mulheres, né? Elas são figuras fortes, elas são figuras realmente de influência e até de autoridade, né? Diferente, né, das outras mulheres, né, da época, porque se hoje nós mulheres já vivemos em momentos completamente difíceis, que a gente não tem muito espaço, naquela época era infinitamente pior, né? Era mais difícil. Então, Machado acabou dando poder a essas mulheres por influência de Carolina. Essa Carolina Augusta Xavier de Novaes, a esposa de Machado, eles ficaram juntos por 35 anos. Ela era portuguesa, ela era irmã de um amigo do Machado, do Faustino Xavier de Novaes, ele era poeta. E o casal, eles não tiveram filhos, e Machado ele também tinha medo de que, se tivessem filhos, algum dos seus filhos herdassem a epilepsia, né? Como eu disse para vocês no início da aula. Eles tiveram uma cachorrinha, o nome dela era Graziella, e numa carta ao seu amigo Nabucco, Machado escreveu isso que está no slide, né? Que Carolina foi a melhor parte da vida dele. E ele queria que ela morresse depois, né, dele, porque assim ele talvez não sofresse tanto. Carolina morreu de câncer. Agora a obra de Machado. Machado ele era realista e as suas obras mais realistas do que qualquer outra coisa. Porque, como eu disse para vocês, ele fazia um estudo da sociedade e ele queria denunciar, né, em como era uma sociedade plastificada, né, em como era importante parecer do que realmente ser. Então, o que era mais importante era o extrínseco do que o intrínseco de fato. E na obra dele, ele realmente mostrava isso, né, em como era a sociedade. E acho que é uma analogia muito legal de se fazer com as obras do Machado é com o Big Brother, com a Fazenda, esses reality shows, né, que a gente assistiu durante esse ano, principalmente por conta da quarentena, de como os comportamentos das pessoas dentro das casas, né, acabaram assustando um pouco algumas coisas, né, em como a gente ficou, meu Deus do céu, mas fulano é assim, fulano fez isso e tudo mais. E a gente esquece, né, a gente talvez não assimila e entende na hora que aquilo que as pessoas dentro dessas duas casas foram é uma representação da nossa sociedade, né? Eles lá dentro não são diferentes de nós aqui fora. A única diferença é que eles estavam sendo gravados, né, 24 horas por dia, e aqui a gente não é gravado, né? A gente vive uma vida sem, podemos dizer, sem essas câmeras, mas se tivessem nos gravando também não seria diferente. E na obra do Machado é assim, né? A obra do Machado era um microcosmo do Brasil. Os três aconteceram, né? O cenário dos três era o Rio de Janeiro, só que tudo aquilo que ele escreveu no Rio de Janeiro, basicamente, que compunha tudo que é o Brasil, porque ele fez o estudo da sociedade e ele denunciou aquilo que o ser humano é, né? As crueldades, o sadismo, a hipocrisia. E na obra dele tinha muito isso. Eu acho realmente muito interessante ler com esse olhar atento, né, de saber que, por mais que ele tenha escrito aquilo naquela época, é uma obra completamente atemporal. E é uma obra que diz muito, acredito até mais sobre agora do que de quando ele escreveu. Né? Ele realmente ele expressou e ele demonstrou e o que é o ser humano e a sua miséria. Bom, nesse primeiro triângulo que eu coloquei para vocês,
é de Capitu e Bentinho, né? Eles eram um casal. E eu adianto, na minha opinião, só a minha opinião importa, não traiu. No entanto, essa é uma dúvida que a gente vai ter pro resto da vida. E tenho certeza que Machado agora, eles devem estar rindo de nós, né? Porque a gente fica nesse dilema se traiu ou não. Mas, vou dar a minha opinião. Não traiu. Por quê? O romance, ele foi escrito somente na óptica de Bentinho. Só que ele era completamente desequilibrado, né? Ele tinha vários problemas lá. Então, como que a gente vai pegar aquilo que Bentinho falava como verdade absoluta, sendo que, assim, ele não tinha uma saúde mental boa, né? Ele era completamente doido, ele imaginava as coisas e tinha uma mente completamente fantasiosa, né? Então, como que a gente vai pegar esse relato, que a gente não pode ter certeza de nada, porque ele não era confiável, e dizer que é verdade, entende? Então, a gente, às vezes, as pessoas que acreditam que Capitu tenha traído, a gente coloca ela em uma posição muito egoísta, porque a gente não tem a visão dela, né? A gente não tem o relato dela. Então, não dá para ter certeza, né? Então, assim, esse é um triângulo que a gente não sabe se aconteceu de verdade. No entanto, se a gente realmente for analisar toda a obra de Machado, né, e realmente pelo contexto, né, que ele gostava de botar um adultério ali, claro que podia acontecer. Só que, como eu disse, a gente não vai saber, a gente só tem essa visão do Bentinho. E também Capitu tinha feito um acordo com o Bentinho e tinha dito que ela não trairia ele, né? Eles tinham esse combinado. E ela falou assim: não desconfia de mim. E ele desconfiou dela, e aí ela foi para Portugal, né? Porque ele desconfiou dela, e acabou ali o relacionamento dos dois. E ele, Bentinho era tão doido, né, que ele viu Escobar em tudo, viu até na criança e, assim, completamente doido, completamente fantasioso. O próximo romance é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que Virgília era casada com Lobo Neves, mas ela realmente gostava de Brás Cubas, né? Aí de fato aconteceu o adultério, mas era um adultério por amor. Isso não justifica nada, porque traição não é certo, né? Sabemos disso. Mas, enfim, é mostrado isso no livro. No outro romance, em Quincas Borba, Sofia era casada com Palha, só que os dois, eles eram completamente interesseiros, né? Então Palha sabia, né, de todas as insinuações de Sofia, né? E Rubião, ele tinha muito dinheiro, né, que era a herança do Quincas Borba, que tinha dado para ele. E de todas as personagens do Machado, Rubião era a melhor personagem, sabe? Era a mais correta, a mais íntegra. E é muito doido em como o Machado ele descreve essa personagem, em como ela era correta e por conta da influência da sociedade, por conta da sociedade péssima, né? Da sociedade hipócrita, de todo o sadismo, né? De toda a crueldade, ele ficou louco, né? Ele teve problemas psicológicos depois, no final do livro. Então, realmente mostra todo um desenho da sociedade brasileira, da sociedade num geral. Em continuação ao triângulo amoroso que eu acabei de falar para vocês de Sofia, Palha e Rubião, do romance Quincas Borba, há uma filosofia proposta por Quincas Borba, personagem que dá nome ao livro, de que o que é a vida? A vida, ela é uma plantação de batatas e tem duas tribos. A mais forte dessas tribos, ela vai vencer a guerra e ela vai ficar com as batatas. A tribo perdedora, a mais fraca, consequentemente, ela vai ficar com ódio ou compaixão. Essa filosofia, ela representa muito a vida do Rubião, por exemplo, a personagem principal do livro. Porque, como eu disse para vocês, Rubião é a melhor personagem do Machado, porque ela é íntegra, ela é verdadeira. E ao longo do livro, né, com a convivência dele com a sociedade, com a galera perversa, ele perde tudo aquilo que ele tem. No final, ele é vencido pela sociedade, ele é vencido pelo sadismo e ele fica só com ódio, né, e sem compaixão alguma, porque ele falece, né, ele morre sozinho, ele morre abandonado e ainda com problemas mentais. Então, é uma filosofia de sobrevivência, né, de que só os mais fortes sobrevivem.
Isso vai muito de encontro a tudo aquilo que eu falei para vocês durante a aula, né? Do objetivo principal do Machado em denunciar a sociedade. Porque Machado, ele foi um grande anatomista, né? Porque ele realmente dissecou a alma humana e ele mostrou enquanto a gente é uma sociedade doente, né? E o quanto a gente precisa realmente ser curada, né? E reavaliar todos os nossos valores e tudo mais. Então, é isso minha aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem pra gente, podem me mandar e-mail também. E é isso, boas provas para vocês e um beijo.